na FM Jornal. Olá, olá, são 16 horas e 21 minutos, repito, 16 horas e 21 minutos. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, aqui já com a candidata à Prefeitura de Aracaju, a deputada federal, ora na disputa pelo pleito da nossa capital sergipana, Iandra Moura. Iandra, deputada, seja boa tarde, seja bem-vinda, aliás, e boa tarde aqui na Rádio Jornal FM. Boa tarde, meu amigo querido Denison Ventura, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a todos que fazem essa rádio tão grandiosa, né, e tão cultural no nosso estado, tão consolidada. Muito feliz de estar aqui. A gente agradece sua presença, tá? Eu vou de imediato com a pergunta que se tem muito falado acerca da sua locomoção na segunda posição, perfeito, na disputa para o pleito. Já era algo esperado? E essa aparente resistência que há, se é que é uma resistência, vem em função ainda do preconceito em relação à sua idade? Veja, Denison... É um bom ponto, não é? É, claro. É sempre importante falar sobre isso. Veja, a gente está muito feliz com os dados que têm chegado das pesquisas, né? Tanto de consumo interno quanto as que são divulgadas, que nem são, na verdade, adquiridas pelo nosso grupo, são por outros grupos, e que a gente chega em segundo lugar sempre avançando, né? Sempre crescendo. Então, isso nos anima de forma grandiosa. Sobre se tem resistência e sobre idade, acho que poucas pessoas hoje têm essa resistência, esse etarismo, essa cabeça tão retrógrada, né? Porque no Brasil a gente já tem grandes casos de sucesso que são pessoas que estão na política e que têm a minha idade. Ou em outras áreas também, né? Ou em outras áreas, veja. Mas na política, especificamente, o João Campos do Recife começou a primeira eleição dele para ser prefeito da capital foi com 26 anos de idade, e hoje ele vai para uma reeleição quase que garantida. É óbvio que existe o dinamismo da política, que é natural, mas com o prefeito mais bem avaliado do país. Tem o JHC em Maceió, tem o Bruno Reis em Salvador. Então, isso tudo, esse etarismo, os adversários vão, obviamente, sempre tentar utilizar, mas o que a gente vê é que o Brasil precisa da juventude que pensa além, né? Que a gente avançou em diversos aspectos, mas a gente precisa ainda avançar muito mais, a gente precisa transformar o que precisa ser transformado. E não é com mentes que estão aí já desde tanto tempo que a gente vai conseguir, é com mente nova, com renovação. Vejo uma comunicação muito forte sua, inclusive com essa parcela da sociedade, que é a parcela jovem, que começa agora a votar de maneira bastante profunda. Como é a recepção com esse público? Porque você está ali, né? Uma jovem de 30 anos agora? 30 anos. Uma mulher de 30 anos. Uma mulher de 30 anos. E que chegou como a primeira deputada federal eleita de Sergipe. Isso é um marco histórico. E não bastasse isso, a mais votada, não é? Todo mundo aguardava a oposição que observava, né? Aguardava um posicionamento de Iandra Moura secundário, perfeito? Uma fala secundária no Congresso. E você, nos primeiros meses, já pontuou sua fala própria com autonomia. Se prefeita de Aracaju, esta autonomia, ela vai continuar? Haja vista que você tem como vice um vice-governador, no caso, que é o Belivaldo Chagas, que fez um bom governo, mas que, de certa maneira, também faz parte dessa política elitizada sergipana? Veja, Me fala sobre essa junção. Vou falar sobre tudo que você comentou aqui agora. Eu adoro isso. Sobre o que a oposição esperava de Iandra, que eu fosse secundária, que eu não tivesse o protagonismo que eu tenho dentro da Câmara dos Deputados, me desculpe, mas eu não nasci para isso. Eu nasci para ser a dona da minha própria história, para escrever a mais bela página da história de Sergipe e de Aracaju. Então, sabendo da minha responsabilidade por ser a deputada mais votada da história do nosso estado, levando o sangue da mulher sergipana que é forte, que é guerreira, que precisava apenas de uma oportunidade no cenário federal, na Câmara dos Deputados, eu me vi com uma responsabilidade muito grande. Então, busquei ocupar todos os espaços que me é devido, que é devido a uma mulher sergipana, né? Veja, eu consegui ocupar uma das 3 principais vagas de mulheres dentro da Câmara dos Deputados
com o Observatório da Mulher na Política, né? Coisa que só mulheres com muito mais idade conseguiam antigamente. Sim. Eu abri essas portas, né? Então, fico muito feliz. A gente, dentro do Observatório, coordenou pesquisas que transformam a vida das mulheres na política, né? Que trazem dados robustos para que a gente possa fazer políticas públicas avançadas, que realmente acolham a nossa sociedade. Eu consegui espaço dentro do Parlamento do Mercosul, né? Eu consegui espaço, eu fui uma das 6 mulheres brasileiras a ir para a ONU em Nova York para desenhar e escrever um documento que o mundo todo hoje segue sobre fortalecimento da mulher. Sim. Eu fui uma das coordenadoras, uma das 3 coordenadoras do P20 Mulher aqui no Brasil, que é um evento ligado ao G20 Mundial. Sim. Ou seja, os principais espaços de mulher na Câmara foram ocupados por uma sergipana também. Sabe o que eu ficava observando? Óbvio, como professor de português, de língua portuguesa, né? Enfim, modéstia à parte, um estudioso do discurso, todas as suas falas, né? Senão não lhe diria, ou diria também, porque eu digo, né? Todas as suas falas são muito próprias, muito certeiras, né? E talvez isso tenha, de certa maneira, surpreendido mesmo a população sergipana toda, né, que viu, e aí não podemos negar a força da sua mãe, que é uma grande mulher, né, a força de sua avó, que é outra grande mulher, Com certeza. de seu avô, que é a sua referência maior, Sim. e de seu pai, que é um grande político. Claro. Quando as pessoas tentam colocar toda essa tradição, não é, que você já apontou que é benéfica, tá? Isso ainda incomoda? Você acha que é uma estratégia que não mais deveria ser utilizada pela oposição, como se quisesse passar para você, sabe, uma coroa que veio do avô para a avó, para o pai, para a mãe? Mesmo você colocando em prática esse discurso tão seu, tão próprio, tão independente? É como você disse, né? O meu discurso meu próprio. A coisa mais linda que a minha família me deu foi asas para voar e um céu azul e uma caneta para escrever a minha própria história. Se hoje eu tenho condições de ser candidata em Aracaju, à prefeitura municipal, é porque eu tive esse protagonismo, porque eu soube fazer. Veja, existem pessoas que vieram de famílias políticas e não conseguiram esse protagonismo, Sim. né? Pararam por aí. Mataram, inclusive, o protagonismo político, Então, né? eu não. Eu, muito pelo contrário. Eu tive, sim, eu venho, sim, de uma família política, né? Mas escrevendo a minha própria história, sem me acomodar. É um sem me retrocesso acomodar. esse discurso que falam, né, pra você, né? Veja, eu acho que é um retrocesso você imaginar, porque, Denison, a gente sempre fala sobre mulheres, né? Tá. Mulher. Que é, para mim, um assunto muito caro na minha vida, esse fortalecimento da mulher, porque é algo que eu abracei com todas as minhas forças e vou continuar abraçando. Fantástico. Nós, mulheres, amamos ser esposas de, noivas de, mães de, né? A gente ama tudo isso que vem antes do que a gente é. Sim. Mas se tem algo que a gente não é a mulher de, ou a filha de, é na vida profissional. Sim. Veja, eu sou advogada. Sim. Né? Ninguém fez a minha prova da OAB, ninguém estudou por mim na universidade, ninguém foi conquistar espaços nos escritórios de advocacia que eu trabalhei durante anos. Sim. Fui eu. Da mesma forma na política. Ninguém faz o meu trabalho por mim. Ninguém vai lá discursar por mim ou votar por mim. Respeitar alguém por tabela. Não existe isso. Não existe isso. Então, veja, o que a oposição vai utilizar de discurso é um problema deles. Cabe a mim mostrar quem eu sou. E eu vou mostrar e já tenho mostrado. Quando você olha para o governo Edivaldo Nogueira agora, tá certo? Nestes 4 anos, no 4º mandato, né? Do Edivaldo. 16 anos no poder. 16 anos de poder. Como é que você observa ainda? Por exemplo, quando eu caio no buraco, eu não grito buraco, eu grito Edivaldo. Até eu rio no carro que me dói o coração. Bum, eu falo Edivaldo. E espero que ele não esteja com ódio de mim, porque às vezes eu venho gravando uma coisa e caio no buraco. E algo me preocupa muito, porque um buraco não é só um buraco, né? Semana passada aqui, descendo a ladeira, ali passando pelo antigo INSS, tem um buraco ali, gente, do lado direito. Eu joguei o carro para a direita e eu quase atropelo uma pessoa que estava próxima, mas foi um reflexo rápido. Eu falei, meu Deus, eu poderia ter causado, né, uma tragédia agora e a culpa não era minha. A culpa seria direta do poder público, que o buraco está aqui. Eu não sou o primeiro a ver o buraco. Se você fosse dar uma nota a esses entraves que dizem existir, do buraco à saúde, o que você daria como nota e o que você propõe para mudar se eleita prefeita de Aracaju? Primeira
mulher prefeita desta capital. Será uma grande honra, né? Amém, com certeza, que assim seja. Né? Veja, a gente precisa reconhecer o esforço feito pela atual gestão, né, em avançar. O esforço feito pela atual gestão, né, de construir uma cidade. Certo. Eu reconheço esse esforço. Eu sou jovem o suficiente, mas tenho responsabilidade suficiente para dizer que o que a população de Aracaju aprova, o que está bom, a gente tem que continuar. Foi feito com dinheiro público. Sim. Mas, como você citou aí, tem muita coisa que precisa ser transformada em Aracaju. Quando você fala em saúde, o que é que você prevê de diferença? Veja, a gente tem grandes gargalos no município. Um deles é a mobilidade urbana, como você falou, porque os buracos estão também ligados na mobilidade urbana, além do nosso transporte público, né, que está caótico. A gente anda em sucatas, né, não tem licitação feita de forma correta no nosso município, então isso é um grande gargalo. Mas saúde é o gargalo 01 da nossa população. Veja, os postos de saúde não hoje são utilizados de forma adequada. A gente vai lá e as pessoas se deparam sempre com uma análise muito grande para conseguir uma consulta, um exame. A falta de medicamento no município de Aracaju é um transtorno gigantesco para a população. Veja, falta medicamento para os idosos, falta medicamento para as pessoas que têm transtorno do espectro autista, falta de medicamentos para as crianças. Nos postos de saúde não tem as especialidades necessárias como pediatria, sabe? A gente fica indignado em ver isso, em ver que a nossa saúde não funciona de forma como deveria funcionar, até mesmo nos hospitais de pequeno porte, nas nossas UPAs, né, da Zona Sul e da Zona Norte, também a gente sabe como funciona, né, Denison? É muito sofrimento, né? É um sofrimento muito grande. E eu tenho uma preocupação também muito grande com o pessoal da zona de expansão, porque, Sim. Denison, a partir das 18 horas, o pessoal que vive no Mosqueiro, no Rubalo, não podem ficar E doentes. detalhe importante, aquela área ali que é muito pouco... quer dizer, eu vou muito pouco à praia, entendeu? Eu sou meio vampiro, eu quase não pego sol, assim. Eu gosto de sol no final do dia para ver o pôr do sol, essa coisa mais romântica, digamos assim. Mas, e quando você vai e você entra ali por trás do Mosqueiro, ou vem do Prainha, aquilo é enorme. São Gente, milhares de pessoas, né? Existem duas Aracajus que a gente vive. Sim. A Aracaju, que é a cidade da qualidade de vida, a cidade da oportunidade, que eu e você vivemos, Verdade. Denison, e a gente precisa Sai reconhecer. da bolha, né? Mas existe um Aracaju que não é Aracaju da cidade da qualidade de vida. Lá no Mosqueiro, a gente tem uma área que é a área zona turística, que é a área da praia, como Exato. você disse. Mas atrás existem famílias que moram ali. Existem famílias que pisam na lama, que convivem com caramujos que transmitem doenças. No Mosqueiro, existem famílias que não têm o título de posse de terra, que não tem água encanada, que tem esgoto a céu aberto. Essa é a realidade de até mesmo de uma área que a gente pode notar duas Aracajus. O Mosqueiro é um grande exemplo disso. Quando está à beira da praia, é Aracaju da qualidade de vida. Quando você vai para trás, é Aracaju da falta de oportunidade, né? Aracaju do sofrimento, enfim. Que é essa Aracaju que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais atenção. E a gente sabe, o que eu me proponho a fazer, sendo a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, é cuidar das pessoas e cuidar de quem mais precisa, cuidar dos mais pobres. Você tocou aí um detalhe importantíssimo, você com todo respeito, viu, deputada? Claro, tá bom? pelo amor de Deus. Tá bom? Você mesmo. Viu? É algo importante sobre a questão da luta da mulher, dessa plataforma a qual você não quer, da qual você não quer abrir mão, tranquilo? O seu secretariado, né, de certa maneira já se começa a pensar sobre isso, tá? Já há uma predisposição a ter mais homens ou ter mais mulheres, ou isso, nesse aspecto de competências, não é tão importante quanto parece, sem querer criar conflitos entre gêneros? Não, veja, todo mundo que me conhece sabe da minha luta pelo fortalecimento da mulher nas mais diversas áreas, o combate à violência doméstica, Sim. a violência patrimonial, moral, o empreendedorismo feminino, a luta por mais mulheres em espaço de decisão e de poder. E é claro que todo mundo sabe, eu já digo isso muito claro, que ao menos 50% do meu secretariado será composto por mulheres. Fantástico, e órgãos isso. vinculados a prefeituras também. Fantástico. Todo isso, para mim, é lei. 50% mulheres, ao mínimo. Óbvio que eu vou tentar chegar ao máximo dessa participação Mas feminina. é bom também essa equidade também, né? É bom a Porque não é uma guerra equidade. dos sexos, né? São pessoas que se completam, de certa maneira, ali, com ideias diferenciadas ou muito parecidas, né? E os gêneros não estão opostos, né? Eles se completam. Educação
tá? É um outro triste detalhe. Quando eu fui, à época, diretor de educação de Aracaju, nós deixamos com Márcia Valéria, no governo do Dr. João Alves, o IDEB positivo. Nós éramos a terceira capital do Norte e Nordeste. Chegamos quase na última. Era um trabalho hercúleo, mas positivo, tá? Voltou de novo um IDEB deficiente aqui na capital. Nós temos um dos piores IDEBs de capitais do Brasil. Como é que você verifica isso? Já houve alguma sentada de planejamento para averiguar quais são as possibilidades de se melhorar efetivamente a educação da língua portuguesa e da matemática em nosso estado? Aliás, em nosso município? Denison, veja, educação é o segundo gargalo, né? Saúde, como a gente citou aqui, que precisa ter uma gerência nos postos de saúde, um posto de saúde em cada bairro, o primeiro hospital municipal tipo 2 com leitos de urgência e emergência, isso tudo está no nosso plano de governo, um centro de imagens para a população, uma sala em cada posto de saúde para cuidar dos autistas e deficientes não transitórios e educação. Educação é um grande gargalo e eu vou dizer o porquê. Hoje, a gente tem na fila de espera por vaga em creches, e eu vou começar com o básico da educação, 1.700 crianças esperando com nome. Mas, na verdade, Denison, e você sabe desse dado, com idade apta para estar na creche no município de Aracaju, nós temos 4.000 crianças. Exato. Quando a gente tem 4.000 crianças fora das creches, isso também é um problema ligado à economia, ao emprego, à geração de emprego e renda, porque existem 4 crianças fora da creche, quantas mãezinhas estão impossibilitadas de trabalhar com tranquilidade, porque não têm onde deixar seus filhos em mãos seguras. Por isso que a gente vem com o Projeto Mãezona. O Projeto Mãezona é um programa de governo com 3 polos de creche para acolher 4.000 crianças, zerando a fila de espera, né? E dentro do Mãezona ainda vai ter acolhimento para as mães, inclusive com cursos técnicos profissionalizantes para as mães desempregadas. Desde inovação, que é o grande boom do país e do mundo, até mesmo os cursos de corte e costura, para que eu, enquanto prefeita municipal, possa comprar o fardamento escolar dessa mãezinha que estava desempregada, injetando dinheiro na veia dessa família. Veja, isso é sobre creches, né? Creches e com o tempo que a criança possa se alimentar, tomar banho, ter suas atividades e regressar para sua casa, né? Já toda certinha, porque a gente ainda vive numa cidade de vulnerabilidade social, principalmente... De diferença muito grande, né? Principalmente porque nessa atual gestão faltou a Secretaria de Assistência Social de forma firme e presente na nossa sociedade. A gente precisa também pegar o programa de governo a nível federal, que são as escolas em tempo integral, e implementar de fato em Aracaju, e não ficar somente com uma, né? A gente precisa de escola integral para ter as matérias comum curriculares, para ter o esporte, trazer inclusive as artes marciais para dentro das escolas, né? Ter alimentação que possa nutrir nossos alunos, até porque a falta de desempenho de algumas crianças já comprovadamente é por falta de alimentação correta, as 3 alimentações, o lanche, enfim. A gente precisa ampliar isso da escola em tempo integral. A gente precisa saber que, enquanto sociedade, a gente não progride sem um tripé essencial, Denison, que é educação universal e inclusiva, porque nas escolas aqui a nível municipal hoje não tem material didático adaptado para as pessoas com autismo ou deficiências, não tem um cuidador em cada sala que tem um autista, a não ser que a mãe vá gritar na porta da escola, não tem de forma automática como deve ser. Então, assistência psicológica. Assistência psicológica, inclusive para as mães, porque quem é que cuida de quem cuida. Exato. Então, a gente precisa da escola universal, gratuita, para todos, inclusiva. A gente precisa do esporte. Porque esporte é vida. Esporte tira nossos jovens da marginalidade e do mundo das drogas. Então, educação alinhada com esporte, e, por último, mas não menos importante, a nossa cultura, que é a nossa sensação de pertencimento. É o que a gente é enquanto raízes populacional. A gente tem que entender que existem pessoas que dão para matemática e português, como você disse, que vão ser grandes professores, que vão ser empreendedores, que vão ser comerciantes, que vão ser advogados, que vão ser médicos, psicólogos, assistentes sociais. Mas tem pessoas que dão para o esporte. Que podem ser medalhistas, como a gente está vendo aí. A Rebeca Andrade, olha a Bia Souza. Tanta gente potente no esporte, e que hoje a gente não tem a Secretaria do Esporte que incentive isso. Muito pelo contrário. O Bolsa Atleta foi extinto. Não tem patrocínio para quando as equipes passam de fase. Ou seja, o esporte está deteriorado no nosso município. Então, o esporte
inclusive as artes marciais. A gente precisa de cultura, porque tem gente que não dá para o esporte, que não dá para as profissões mais comuns do dia a dia, mas é um grande artista no nosso município. Eu sou uma apaixonada pela arte sergipana. Aliás, né, a terra de sua mãe tem muito isso, né? Muito, Japaratuba é celeiro. Celeiro, aquele Jadson. Jadson é o meu amor, aquilo, querido. Né? Que artista aquele Jade menino, né? Rocha, para quem não sabe, é um japaratubense. Japaratubense, né? Que é um ator lindo, grandioso, que ganhou já prêmios. Romário também, né? Nossa, tanta gente Outro boa. cantor fantástico, é verdade. Mas aqui em Aracaju também. É. Veja, quem me conhece, quem sabe, quem já foi no gabinete do povo sergipano aqui em Aracaju, que é o meu, e lá em Brasília, sabe que eu só tenho artistas sergipanos dentro do meu gabinete. Na minha casa, da mesma forma. A gente precisa fomentar a cultura do nosso município. Então, a gente precisa desse tripé. Tendo esse tripé, Denison, forte, aí a gente progride enquanto sociedade, inclusive diminuindo os índices de violência no nosso território. E de atraso, e de fome, e de fome, e de miséria. E aí a gente consegue libertar o nosso povo. Ter um povo liberto, entendeu? Eu quero dizer, já quero fazer o convite, tá? Claro. Perfeito? Eu quero dizer o seguinte, vai haver um debate aqui na Rádio Jornal, certo? Entre os 3 primeiros colocados, e quero saber se em breve eu já posso entrar com a assessoria para fazer o casamento dessas datas com esses 3 primeiros lugares aí mais próximos ao processo de eleição, que é um debate de esclarecimento para o povo aracajuano. Posso contar com a senhora aqui? Pô, minha assessoria já está à disposição. Viu? Quando vocês tiverem a data, entre em contato que a gente alinha tudinho. 1 minuto agora para você fazer o convite ao povo aracajuano que escuta agora, mas para além, né? Que a Rádio Jornal é Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Não é à toa que a gente é número 1. Tá estourada. Estouradíssimos. Veja, nesse minuto que me resta, eu quero falar com você que nos escuta. Agora, às 4h42 da tarde, não sei se você está no trabalho, se você é taxista, se é aplicativo, não sei o que você está fazendo agora, mas eu sei que você está ouvindo aqui essa entrevista com o meu querido amigo Denison Ventura, que me trouxe hoje até aqui. Eu quero te dizer que confiem na juventude. É a juventude que está fazendo o nosso estado progredir. Vejam os exemplos de lugares aqui que nos cercam, como Recife, como Maceió, como Salvador. E pode ter certeza, eu tenho 30 anos, como meu amigo Denison disse, e eu não vou decepcionar. Eu vou trabalhar 24/7, não tenho decepcionado. E vou fazer muito mais, fazendo acontecer no Executivo Municipal, trabalhar e fazer o mandato da minha vida, agarrar essa oportunidade e transformar Aracaju na prefeitura mais bem avaliada do país, uma prefeitura que cuide das pessoas. Eu me comprometo aqui a continuar o que está bom precisa ser continuado, foi feito com dinheiro público, eu tenho essa responsabilidade, mas eu tenho garra, tenho determinação, tenho juventude e inquietude para transformar o que precisa ser transformado, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, e quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos de governo, que foi escrito pelo povo aracajuano, com as digitais da mulher e do homem aracajuano, me siga nas redes sociais, @YandraMouraSE, para que você possa entender o porquê da gente estar crescendo tanto nas pesquisas. Vai ser uma luta de grandes mulheres aí, Aracaju saindo à frente. Eu estive aqui com Yandra Moura, que é uma deputada que é realmente proativa e que vem aí disputando o pleito para a Prefeitura de Aracaju. Mas proximamente, não perca o debate aqui, né, na Rádio Jornal, em todo o Grupo Jornal de Comunicação, ao vivo, pelo portal Jornal SE e também pela TV Rádio Jornal, porque somos também agora rádio e TV, tudo ao mesmo tempo. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Volto já com o doutor Márcio Passos, nutrólogo, para falar sobre os tão discutíveis, né, implantes hormonais, positivos ou não. Eu volto já. Rádio Jornal, aqui tem alegria todo dia. Rádio Jornal FM 91.3. Uma história de informação, credibilidade, imparcialidade, grandes coberturas esportivas e o melhor.